Meus irmãos queridos, nosso boa noite, nosso abraço fraterno. É uma alegria imensa vê-los mais uma vez no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Esta é uma noite especial, se reveste de um caráter atípico, mas muito saboroso realmente, porque estamos encerrando a nossa parte do dia este ano, para voltar o ano que vem realmente, com todas as perspectivas ainda melhores. Então nós vamos desenvolver a nossa temática nesta noite em duas partes. Nós teremos o nosso coral aqui da sociedade, que vai nos brindar com 3 músicas, e em seguida a essa apresentação nós teremos então a palestra convencional.
A palestra de hoje, ela vai versar sobre a vibração. E o tema de hoje é que a vibração é uma questão de escolha. Então, brevemente, vou começar explicando o que é, então, a vibração. A música é uma das formas de provocar uma vibração ou boa ou não tão boa, uma vibração elevada ou uma vibração inferior. Mas não só a música e muitas outras coisas acabam causando uma alteração nesse campo vibracional. Então começamos a falar sobre a vibração. A vibração é uma questão de escolha. E quem não escolhe é escolhido. Porque se você não escolhe para o que você vai vibrar, você vai ser vibrado. Se você não escolhe o que conteúdo você vai assistir na televisão, a televisão vai te dominar. Porque os estudos do marketing estão ali para vender ideias, produtos. Então, para o ser consciente, é importante que se escolha para onde você vai vibrar, para que direção, para o quê. E para esclarecer, eu gostaria de esclarecer melhor o que são esses termos. Então, a vibração é um termo que vem da física. Então, o vibrar, na verdade, é falar sobre alguma coisa que ondula. Então, é o que vibra. E a vibração ela é medida em frequências. Então, existe a vibração sonora, que são ondas sonoras, e existe a vibração luminosa, que também são ondas luminosas. E
essas ondas, elas são medidas pela quantidade por segundo. E então existem vibrações que ondulam menos vezes por segundo e existem vibrações que ondulam mais vezes. Então, por exemplo, no som existem os infrassons, que eles ondulam muito devagar, e existe uma faixa que é audível ao ouvido humano, mas existem faixas que não são. Por exemplo, os infrassons nós não escutamos, os ultrassons nós não escutamos, nós só escutamos numa determinada frequência, porque os nossos ouvidos físicos não conseguem escutar qualquer coisa. A luz também é uma vibração, mas a luz é uma vibração diferente do som, porque a luz ela precisa de uma vibração, de um estímulo elétrico ou magnético, ou seja, ou um estímulo eletromagnético, e ele começa a vibrar. E existem vibrações que são as ondas de rádio, que são vibrações eletromagnéticas tipo luz, mas não são visíveis, então não é chamado pela física como luz. Existem vibrações mais rápidas, que nós também não enxergamos, que são chamadas de radiações. Radiação gama, ou as radiações que se medem no universo. Existe, então, uma faixa vibratória de luz que o olho humano vê. E o que eu quero dizer com isso é que existem vibrações que nós captamos e existem vibrações que nós não captamos. Então, o som precisa de ar para propagar, luz não precisa de ar para propagar, são coisas diferentes. E para o som existe uma pequena faixa audível e para a luz existe uma pequena faixa visível. Para entender que, como nós estamos em corpos físicos, nós precisamos ainda dos nossos sentidos físicos para perceber. Mas que os espíritas, eles aprendem, com a orientação dos espíritos benfeitores, que existe outro tipo de vibração. Por exemplo, são as vibrações universais, as vibrações do fluido universal. E então perguntaram aos espíritos benfeitores: então, se a luz não precisa de ar para se propagar, o fluido seria uma espécie de energia eletromagnética? E os espíritos respondem que não são eletricidade, e que o fluido universal ele pode ter vários formatos e várias aparências e várias propriedades que podem se assemelhar à eletricidade, mas não pela sua pureza e sublimidade, sendo esta, então, a partícula ou a substância mais pura do universo. O fluido universal, ele está presente em todo o universo, ele permeia a tudo. E no livro A Gênese do Codificador, ele já esclarece que o fluido cósmico universal, ou os diversos outros fluidos, eles não são captados pela ciência. Não são captados, não são estudados, não são percebidos, portanto não existem para a ciência. Então, estou aqui para explicar nesse preâmbulo que existe som, vibração, existe luz, vibração, existe fluido, vibração. E frequência, então, é a velocidade, é o quanto mais rápido é ou quanto mais elevado isso é. A palavra sintonia, ela também vem da física. Então, você sintoniza ondas de rádio, você sintoniza o wireless, você pode se sintonizar emocionalmente com alguém, e existe também a sintonia espiritual. Então, a sintonia é quando as frequências se assemelham, estão próximas. Então, existe a sintonia vibracional, de som, de luz e de fluido. E existe mais uma categoria, então, que é influenciado pela vibração, que são os pensamentos. Os pensamentos geram vibrações. Os pensamentos criam ondulações no fluido. Então, que tipo de vibração você vai emitir pelo seu pensamento depende da qualidade do seu pensamento. Nem todos pensam coisas elevadas. Então, se você tem pensamentos de coisas negativas, de ódio, de raiva, de mágoa, você vai ter uma espécie de pensamento e uma espécie de vibração. E se você consegue trabalhar com vibrações mais elevadas, você vai ter outro tipo de vibração. Você vai vibrar amor, fraternidade, caridade e tantos outros
atributos que você pode sublimar. Então, seguindo, Allan Kardec, na Gênese, coloca uma analogia muito didática, que ele diz: então, sendo os fluidos, porque existem vários fluidos dentre como subtipos ou como formas, como propriedades do fluido universal: fluido vital, fluido espiritual, fluido perispiritual. Então, sendo os fluidos o veículo do pensamento, há neles ondas e vibrações de pensamento. Então, assim como o pensamento movimenta ou mobiliza os fluidos, o som também mobiliza o ar. Então, lembrando que eu falei que para haver som precisa ter ar. E para haver movimentação do fluido, entendendo que o fluido não é inteligente, ele precisa de um veículo para mobilizar o fluido. E este veículo é o pensamento. E os espíritos, eles acabam trabalhando o fluido não da mesma forma como o homem trabalha os gases. Ele pega os gases, manipula, coloca em canos, em tubos, em frascos e faz vários experimentos. Então, Allan Kardec na Gênese explica que os espíritos, eles mobilizam os fluidos através dos pensamentos e da vontade. Então, voltando ao tema da nossa palestra, quando eu falo que a vibração é uma questão de escolha, nós podemos escolher para onde nós vamos vibrar se nós tivermos domínio sobre o que você vai pensar. E do que vem o pensamento? O pensamento vem do sentimento. Conforme a qualidade do seu sentimento, você vai pensar ódio, raiva, mágoa, maledicência. E conforme a qualidade dos seus pensamentos, você vai vibrar amor, fraternidade, caridade, amorosidade, perdão para quem quer que esteja ao seu lado. E da mesma forma, como alguém que passou um perfume forte entra numa sala e esse perfume fica impregnado no local, uma pessoa que tem um pensamento que é gerado pelo sentimento que traz esse pensamento, ele também vai plasmar o fluido do local, do ambiente. E quem é inconsciente vai pensar em qualquer coisa. Então, pensando em qualquer coisa, vai plasmar no seu ambiente qualquer coisa no fluido. Seguindo o nosso raciocínio, nos livros dos Espíritos, ele está falando então da matéria mais perfeita, mais sutil e independente. Eu vou ler. A questão 27A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível a inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Fluido universal não é som, não é luz, é vibração, não é identificado pela ciência. E no capítulo A Providência, no trecho A Providência do livro A Gênese, do codificador, então ele está dizendo, então como funciona esse fluido? Se ele não é inteligente porque ele é matéria, ele serve de veículo ao pensamento. Então, assim como o ar, que não faz som nenhum, mas o ar se torna sonoro, o fluido se torna inteligente, conforme o que se impregna neste fluido. Você pode fazer uso de uma prece, você pode orar e você pode vibrar pensamentos bons, amorosos para outrem, e este fluido vai se tornar inteligente e vai mobilizar aonde quer que ele precise ir. Nesse capítulo A Providência se pergunta: como é que Deus vai saber de nossas íntimas aspirações? Não é que Ele sabe, mas a providência divina faz com que esse fluido ele possa ser mobilizado conforme nós o manipulamos, através do pensamento. Então, a gente pode dizer que, diga-me então, o que pensas que eu te direi quem você é, onde você está, que nível vibracional você está, com que sintonia vibracional você está.
Então, transmitimos e captamos pensamentos. Então, pensando na analogia da pessoa perfumada, esta pessoa perfumada vai transmitir vibrações do seu perfume. E ele também diz que assim como os miasmas pútridos também empesteiam o ar, assim também é o pensamento conforme o que se pensa. Transmitimos e captamos pensamentos. A sintonia é voluntária e envolve os problemas de relevância, os problemas que você achou importante. Então, se você está achando importante falar mal daquela pessoa que te causou alguma coisa, se você acha importante ficar pensando nos seus problemas e resolver as suas coisas ao invés de pensar no bem comum, que é o principal dano do egoísmo à sociedade, porque a caridade é pensar no outro, perdoar, ser indulgente, entender que o outro conseguiu fazer aquilo dentro das suas limitações. Mas se você só pensa em você, você vai só entender que você, pobrezinho, foi ferido e o outro foi culpado porque ele feriu. Mas então o que você poderia emitir, ou vibrar, ou falar, ou conversar para com o outro? E assim também, de uma forma muito mais sutil, nós poderemos pensar no ensinamento crístico de amar os vossos inimigos. Então pense numa maneira sutil. Aquele que pensa mal de você, você vai devolver pensando o bem. Aquele que lhe fala mal, mas não fala direto, claro que não fala, mas você sabe que lhe fala mal, devolva-lhe com uma prece, devolva-lhe um pensamento de amor, envolva-lhe, plasme com o fluido universal um pouco de amor para aquelas pessoas. E falando em fluido, essa ideia do coral, ela também tomou muita força no encontro de evangelização de bebês, que eu e a Luciana fomos em Goiás, e trabalhando com bebês, entendendo que aqueles bebês, ou bebês entendidos como crianças de 0 a 3 anos, que ainda não têm idade suficiente para frequentar a evangelização infantil tradicional, como é que se trabalha? Se trabalha entendendo que aquele pequeno ser, que ainda não tem a capacidade de articular muito bem as ideias, é um espírito imortal, que está num corpo infantil. Mas como é que se vai trabalhar a educação nesse pequeno ser? Vai se trabalhar esse pequeno ser através da música, através da vibração, através de um envolvimento amoroso, através do pensamento e da intenção que cada um pode plasmar. Olha que bonito isso, e olha que sutil e material, e ao mesmo tempo difícil para nós que estamos tão envolvidos em coisas materiais. Se nós realmente entendermos que nós somos espíritos imortais, que estamos temporariamente nesse corpo físico, e esse corpo físico apresenta uma série de limitações, inclusive nós conseguimos ouvir alguma determinada faixa de vibração sonora, enxergar uma pequena faixa de luz, mas nós percebemos muito pouco de pouca coisa. E que da mesma forma no mundo espiritual também existem espíritos que também não conseguem entender tudo isso. Por isso que para em todos os níveis se indica que cada um se instrua, que o conhecimento vai trazer a elevação, porque na medida que cada um se instrui e entende, vai entender que ouvir uma música qualquer pode lhe interferir o seu nível vibracional e a sua sintonia espiritual com quem quer que seja, ou encarnados ou desencarnados ao seu redor. Então, na questão 459 do Livro dos Espíritos, eles são categóricos em dizer que os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossos atos, muito mais do que imaginamos. Por frequentemente são eles que nos dirigem e complementam quando somos invigilantes ou quando nós não escolhemos qual o nível vibracional nós vamos nos utilizar. Então, os espíritos, eles irão se sintonizar conosco conforme o nível vibracional que nós estivermos.
conscientemente ou não. Quem for consciente e puder fazer um esforço de melhorar o seu nível vibracional, pode estar na companhia de benfeitores, pode pedir, suplicar através da prece, orientação. Quando alguém diz, e aí o que eu vou fazer? Ore, peça orientação, faça uma prece elevada, vibre amor. Alguém te magoou, alguém te incomodou, vibre, faça uma oração. Peça que seu coração seja inundado de amor e perdão para com aquele outro que lhe feriu, que foi assim também que Jesus nos ensinou. Porque quem for invigilante vai ser dominado por sintonias inferiores. E quando algo de ruim acontece, ou quando uma sequência de eventos negativos acontece, pode ser que você esteja numa faixa vibratória ruim. Estou passando por uma fase ruim, a nuvenzinha negra e chuvosa está passando pela cabeça. Sim, porque você não está conseguindo escolher o seu nível vibracional. Então, na vibração invigilante, a gente começa a enumerar as palavras ásperas, dirigidas, porque eu estou irritado, porque eu estou ansioso, porque eu estou estressado. Isso é invigilância. Está estressado por quê? Consegue trabalhar isso? Consegue modificar o seu próprio nível vibracional através do pensamento ou do sentimento que você consegue ter para com o outro ou com as suas coisas? Existem pessoas que através da crítica ácida, crítica dura, acabam causando sérias feridas emocionais nos outros. Então bater não é só bater fisicamente, é uma das formas de agressão. E a agressão emocional? E aquele que por orgulho precisa dizer palavras muito duras para rebaixar o outro? Então é preciso aprender a lição da humildade. E aqui na foto da menininha, e a inversão de valores, que às vezes os pais invigilantes acabam sofrendo, porque as crianças testam, e entendendo que são espíritos imortais, pode ser que esteja ali alguém muito autoritário, num corpinho de criança, mas enquanto está num corpinho infantil, dentro da ordem de amor e dentro da hierarquia do lar, é aos pais que essa criança tem que responder. Os pais precisam estar vigilantes. Pode até ser que essa criança tenha sido mãe dessa outra, numa outra encarnação, e essa mãe vigilante, tudo bem, pode fazer. Desculpa, filha, o que aconteceu? E também não estou dizendo que os pais não devam se desculpar dos filhos, que eu já falei isso em outro momento. Porque pedir perdão é ensinar a perdoar. Aquele que sempre diz que eu estou certo sempre, o tempo todo, está ensinando o autoritarismo ao seu filho através da autoridade. Aquele que só educa pela crítica está ensinando que a educação é a crítica. A educação é o amor, mas muito mais do que tudo isso é a reflexão do que cabe, do que não cabe, de que por que nós estamos fazendo assim, se está certo, se está bom, e que neste momento, nesta vivência, eu tenho um pouco mais de experiência, eu posso lhe sugerir que isso seja mais importante, ou você não percebe que isso não é adequado, então é assim que deva ser. Então não significa que os pais também não devam ter humildade, ter proximidade e amizade, mas também não devem chegar à inferioridade de se submeter às vontades dos filhos. As discussões domésticas, discussões por qualquer coisa. Isso faz lembrar de uma passagem de Paulo Estevão, e que Paulo estava dizendo, porque eles estavam chamando no Sinédrio para fazer, então, vamos discutir, vamos fazer debates. E Jesus, então, ele lembrou que Jesus recomendava que não entre em contendas inúteis.
As contendas inúteis. Será que toda discussão vai ter um ganhador? Toda briga, toda guerra verbal vai ter um vencedor? Quem vai ser o vencedor e quem vai ser o vencido, se não contendas inúteis, discussões inúteis, onde saem farpas, espinhos e feridas emocionais entre todos? Então, não é assim que se resolvem as coisas. A ira desmedida, a ira que, por descontrole de si próprio, a pessoa não consegue se conter e dispara raios de ira por todos os cantos. E quem for invigilante vai pegar. Como uma amiga muito próxima minha veio falar que o ambiente de trabalho está horrível, porque o chefe está fora da casinha. Ore por ele. Não entre nesta vibração, porque esta vibração é dele, é do chefe, não é sua. E se você tem algum envolvimento com isso, então faça um exame de consciência se existe uma parte de erro no seu trabalho. Mas se não há, ore pela pessoa e procure modificar em algum grau a vibração do ambiente, a vibração emocional, a vibração espiritual. Então, quem é invigilante acaba sendo vítima da vibração local. E isso também me faz lembrar de uma história budista, onde uma pessoa passou e ali estava o mestre com seus discípulos, e esta pessoa começou a agredir o mestre budista, e agredindo, e o mestre continuava impassível, e se jogou pedras, e jogou paus, e xingou, e os discípulos ficavam aflitos: mas mestre, você não vai dizer nada? E o mestre então falou: quando alguém te dá um presente e você não aceita, de quem é o presente? O presente é meu, porque eu não consegui entregar. Assim são as agressões, assim são as vibrações. Através da vigilância, você também não precisa pegar o presente que é dos outros. E através de uma vibração ativa, você pode orar, você pode modificar o que lhe acontece. E também para dizer sobre a questão dos idosos, as pessoas vivem muito, o honrar pai e mãe às vezes fica esquecido, e existem feridas emocionais profundas que continuam e hoje se aparentam em forma de depressão, que é a grande epidemia do mundo. Então, para dizer que a vibração, ela precisa estar sob vigilância, tanto de você que emite, quanto do que você recebe. Então, também retornando sobre a importância da prece, na modificação da vibração, porque então, como funciona a prece? A prece é uma forma sutil e sublime de você, assim como os espíritos superiores, de conseguir manipular de alguma forma o fluido de uma forma positiva através do seu pensamento e através do seu sentimento. E deve passar pela cabeça também, mas é muito difícil trabalhar o sentimento, é muito difícil nós controlarmos aquele dia que te pisam no calo e você fica muito nervoso. É muito difícil. E aqui também entra a música, porque é muito difícil modificar um estado vibracional quando alguém te traz uma notícia ruim do trabalho, quando alguém te ofende, quando você fica triste ou para baixo. Então, nesse momento, você pode fazer da música uma prece. Mas também há que se observar que tipo de música você vai se utilizar. Existem músicas sublimes, algumas músicas clássicas, elas são tidas como músicas transcritas ou por intuição dos espíritos superiores de outras esferas, porque Mozart escrevia, ele compunha sem rascunho. Mozart pegava a partitura e ia escrevendo o que ia passando pela sua cabeça, ele não precisava testar. Mas então, de onde vem tanta genialidade? Vem das esferas superiores, que acabam ajudando a elevar a harmonia da terra através da música e do som. E para nós entendermos o quanto o som pode modificar a vibração,
Existe um estudo clássico do professor Emoto do Japão, vou contar rapidamente, alguns já devem ter ouvido, porque ele pegou água da fonte, congelou e submeteu essa água a algumas palavras. Por exemplo, ele escreveu a palavra obrigado na garrafinha e pegou essa água e colocou no microscópio eletrônico e viram-se belos cristais, aqueles magníficos cristais de gelo. E essa mesma água ele submeteu ao rock pesado e esses cristais ficaram todos desorganizados. Ou ele colocou essas garrafinhas com palavras ruins, com xingamentos, e esses cristais ficaram igualmente desorganizados. Então veja bem, o som, ele se propaga através do ar. O som é físico. Então, se a palavra conseguiu modificar a água e o nosso corpo, ele é muito mais em porcentagem água do que qualquer outra coisa, a música consegue nos transformar vibracionalmente. Então, a sugestão para o uso da música para elevação espiritual é ter aquelas músicas boas, músicas clássicas. Hoje já existem inúmeras músicas espíritas. Parte desses CDs, eles estão disponíveis na livraria. Comprem CDs para auxiliar a livraria e a casa. Mas tenha um repertório de músicas elevadas. E a música, ela vai trabalhar de duas formas. Racional, porque ela vai lhe trazer paz. Porque não, é aquela situação de eu não sei porquê, mas eu acabei ouvindo e me senti melhor. Porque a música, a sonoridade, a harmonia daquela música elevada, daquela música que foi composta dentro de uma vibração de sublimidade e amor, ela está se infundindo em vocês. Assim como aquela música que ela foi composta em qualquer situação ou com a sintonia de animalidade, vai voltar à animalidade. Então, a música, ela pode te elevar à qualidade de uma prece muito rapidamente, porque naquele momento de raiva, de ódio, talvez você não consiga. Então, a música, ela pode substituir a prece. Tenham músicas e coloquem para acabar ouvindo. E o amor também acaba modificando o nível vibracional. Então vamos pensar em amor em ação. O amor em ação é a caridade, é o que você pode fazer. E é importante que a gente se instrua sobre a caridade, porque você pode exercitar a caridade pela beneficência, você pode doar coisas para alguém que precise. Mas o amor em ação mais difícil de se executar é a caridade moral, no sentido do perdão àquele que te ofendeu, que te magoou, que te entristeceu, que faz coisas que não te deixam tão felizes, e devolver com amor. Olhar com indulgência aquele que erra, porque se equivoca, e que porque faz desse jeito, porque não está vendo que assim não está certo, já falei. Tem um olhar de indulgência, porque nós também erramos, e cada um erra, muito possivelmente em um aspecto diferente que o outro acerta. E o outro que acerta vai te ensinar pelo exemplo, e o outro que erra pode te ensinar pelo exemplo, de forma que o erro do outro lhe seja didático, ou de forma que o erro do outro seja alguma coisa que talvez lhe cause dor, que talvez você possa ter uma palavra positiva para compartilhar, ou uma orientação, ou que talvez ele te veja como algum exemplo positivo a ser seguido. Porque às vezes o orgulho não permite que a pessoa venha e diga: escuta, como é que você faz para ser assim, desse jeito? Porque eu sofro. Então às vezes a pessoa não consegue ter palavras. Mas os exemplos positivos que cada um consegue contribuir dentro da sua vivência vai elevar a sociedade. Os exemplos de fraternidade que cada um consegue trabalhar dentro da sua família, como base da sociedade, vai fazer com que o amor fraternal dentro da própria família possa se exercitar como um futuro amor dentro de toda a sociedade. Só assim estaremos prontos para andar em esferas superiores a planetas de níveis vibracionais mais elevados.
E nessa proximidade de festas natalinas, alguém me comentou que é agora que chega o Natal que nós vamos ver a pancadaria que vai acontecer lá em casa. Mas ora, então se é um período natalino e se nós estamos num planeta de provas e expiações, todo mundo deve ter um irmão bênção, uma sogra bênção, um vizinho bênção, que são aquelas pessoas que lhe testam, que colocam a sua paciência à prova, que colocam o seu amor, a sua capacidade de amar à prova. Porque a maior demonstração de amor e de modificação vibracional é amar aquele que às vezes não faz jus a esse amor, ou aquele que te cutuca, que te entristece. Porque é muito fácil amar quem nos ama, porque nada mais é do que uma devolução. Ou às vezes alguém te ama com tanta vibração que é tão fácil você estar devolvendo aquele amor que o outro está lhe dando. Então, amar modifica o nível vibracional. E a música que diz, quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. Quando eu faço bem, eu amo, eu exercito o amor, que foi a maior lição que o nosso Mestre Jesus veio nos ensinar. A nossa missão aqui é amar. O exemplo de Jesus é amar em todas as suas nuances. Amar os inimigos, aos ladrões, aos que nos fazem bem ou aos que nos fazem mal. Perdão. E eu gostaria de falar mais alguma coisa sobre a música, porque a música que nós temos na Terra, ela é tida como o canto do selvagem em comparação com a música celeste. Mas tudo bem, ainda que seja o canto do selvagem, existem cantos muito mais selvagens nesta terra. Então que nós sejamos capazes de escolher músicas que nos façam elevar sentimentos, que nos façam sentir vibrações superiores. E a música ainda nos harmoniza por duas maneiras: pela vibração que ela nos coloca ou pela letra. Porque naquele dia que você está triste e você tem uma letra que você cantou, uma música que você aprendeu a cantar porque toca no carro, naquele dia, naquele momento de vibração ruim, você cante aquela música, porque você vai lembrar de amar. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Então, falando em crianças ou em bebês que ainda não conseguem entender muito bem, a educação dos bebês é pela vibração de amor. Esse neném não escuta nada, ele não entende nada, deixa ele entende, mas ele não entende direito esse blá blá blá, ele entende a vibração que emite. É por isso que nós também começamos esse passo da música, do coro, e também porque nós estamos na era das artes, nós precisamos trabalhar outras formas de chegar ao coração das criaturas. Porque se não chega pela palavra, nós que estamos adultos e que entendemos, talvez precisa escutar palestra, precise ler, estudar. Mas e as crianças em tenra idade, elas vão ser educadas só quando elas entenderem? Não, elas conseguem ser educadas através da vibração. Em obras póstumas, o benfeitor, o codificador, ele relata um fato de uma das médiuns jovens que trabalhava na mediunidade, mas ela voltou para casa dizendo que essa história de música, não existe música em outro planeta, só tem música aqui. E retornando ao seu lar, ela sonhou que o espírito benfeitor lhe disse: existe música sim, e nós vamos lhe mostrar. Então, durante o sono, ela se desdobrou, ela foi a outras esferas e ouviu a música celeste. E ouviu a música celeste para lhe servir como aprendizado. Não que ela tivesse elevação suficiente para estar naquele ambiente, mas os espíritos entenderam que essa criatura precisa vivenciar o que é a música celeste para que então ela entenda. Então, quando ela acordou, e na verdade aquilo era
tão elevado, que ela pediu para ser acordada e pediu para que jogassem água em seu rosto para que ela conseguisse despertar, de tão intensa que foi a experiência. E quando ela acordada, ela logicamente não conseguia entender nem se lembrar do que aconteceu, porque ela não estava lá em corpo físico, porque esse corpo físico, lembra, ele só escuta alguma pequena faixa de vibração, ela só consegue enxergar uma pequena faixa de luminosidade. O espírito dela ouviu, e ela então não conseguia descrever, mas ela trazia a intuição que a música celeste era uma música sublime, era uma música elevadíssima. Então ela conseguiu entender o quanto a música celestial pode ser bela, o quanto pode ser evoluída, e que nós precisamos entender que essa música terrena já nos eleva, mas que existem outras. Então que existem tantas outras formas de chegar ao coração, e que não é só pela palavra, e que ela pode ser através da arte. Como diz Haroldo Dutra Dias, nós precisamos chegar ao coração das criaturas através de outros canais, que talvez somente a palavra, ou aquelas pessoas muito intelectualizadas ou muito endurecidas, elas não conseguem captar. Porque na Revista Espírita existe um trecho que o codificador, ele diz que a música desmaterializa no sentido que consegue nos tirar dessa capa material, porque algumas pessoas são tão endurecidas, porque elas ouvem palestra, estudam e não modificam. Não há como chegar ao coração dessa criatura, mas a música pode chegar, a arte pode chegar. Então, por isso que estamos como planeta um pouco mais elevados, e podemos então ter a bênção de poder usar conscientemente da música para a nossa elevação. E eu gostaria de encerrar a fala, eu quero ler porque é muito lindo. Então, no livro Boa Nova, num dos seus últimos momentos na Terra, quando Maria já desencarnou, sentiu que não pertencia mais a esse plano, ela rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria, porque ela pediu para que ela fosse encontrar com os encarcerados cristãos que estavam para ser lançados às feras. Então foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido, inspirou-lhe, porque naquele momento ela teve tanta compaixão das pessoas que estavam presas, que ela rogou ao céu que lhe desse uma intuição do que ela faria. Será que eu vou pedir para que tirem das masmorras, mas vai tirar das cadeias terrenas, para então sentir mais dores? Então ela entendeu que essas pessoas precisam passar pela dor para então conseguir alçar as grandes alegrias aos céus. Mas ela nos ensinou que não precisa ser com tanta dor e com tanto sofrimento. Então ela lhe disse ao ouvido, canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos nossas dores na terra em alegrias para o céu. Convertamos nossas dores na terra em alegrias para o céu. Nos diz que a dor pode ser o caminho para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o céu, para outros rumos. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos extáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe foram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes
que choravam no cárcere. Imagine centenas de vozes dos prisioneiros que iam ser lançados às feras, cantando a alegria dos céus, aguardando o glorioso testemunho. Então, é ou não é que a vibração é uma questão de escolha? Você vai escolher ficar triste ou você vai escolher a alegria, ainda que a dor lhe venha? Você pode ser alegre, ainda que a dor lhe arrebate e macere o seu coração, você pode vibrar a alegria de um futuro glorioso. Eu gostaria de encerrar com um pequeno vídeo. E já de antemão agradecendo a atenção de todos.